Bem, porque é mais fácil das famílias chegarem no médico mais generalista do que no ultra especialista, né? É. E hoje a gente percebe também que os pais, eles. A gente não sabe se é por conta da demanda, do excesso de trabalho, muita coisa para fazer, muita informação, é um excesso de informação que nem mesmo a criança consegue saber o que, que ela está fazendo ao mesmo tempo. Hoje eu vejo assim, famílias que têm o filho numa informática, numa natação, num judô, aí a criança estuda numa escola particular que tem aula de manhã e à tarde. Então, assim, é quando vê, o final de semana chegou, a tarefa está atrasada, já aquela cobrança em cima do filho. Mas e cadê aquele momento que o pai vai sentar ali com a criança para ajudar, para ensinar, para explicar? Aí já começa tudo errado. Já fica alterado porque não sabe, porque foi feito em cima da hora. Estabelece uma rotina, plano, olha, hoje, segunda-feira, hoje essas três coisas têm que ser feitas. Estabelece uma condição para a criança. Ela não tem Ah, que. O que você quer fazer? Ela é seu filho, ela é criança, ela é menor de idade. Então, nós temos que passar uma informação, os pais precisam passar uma informação e o filho obedecer aquilo, horas. Ele é um filho. Ele não tem que ficar com escolhas. a obrigação da gente, de adulto, é decidir as coisas pelos menores, né? Tem um colega seu aí que é professor, é famoso na internet, acho que é professor Pierre Paroli, não se lembrar o nome dele. Ele tem uns vídeos lá que é aprendendo a aprender, aprendendo inteligência. Eu assisti esses vídeos dele e eu descobri que eu fui um felizardo sem ter ninguém me orientado isso. Eu acabei tomando essa conduta, por isso que eu sempre conseguia as aprovações aí no vestibular e nos concursos. Para mim foi iluminado isso. Que ele ensina que não deveria ter calendário de prova, as provas deveriam ser só de surpresa, e que é um crime as mães falarem para o filho: filho, para de brincar e vai estudar que amanhã tu tem prova. Que estudar tinha que ser a rotina, todos os dias estudar o que aprendeu na escola antes da próxima noite de sono. Porque a explicação de que a gente vai fixar a memória durante o sono, a gente precisaria, antes da próxima noite de sono, reavivar, aumentar os sulcos do aprendizado que a gente escreveu na areia lá na sala de aula. A gente teria que reforçar os sulcos, que seria essa horinha que a gente senta e revê o que aprendeu na escola hoje, antes da próxima noite de sono, que com a noite de sono a gente fixaria esse Isso. conhecimento. E o fato de estudar só na véspera de prova, a gente não guarda. E eu recordo assim que, como eu fiz escola pública a vida toda e fiz segundo grau técnico de agropecuária, quando eu fui para o vestibular, no mês de julho, eu não passei nem para a faculdade particular. Olha E só. como eu tive a rotina de frequentar o cursinho todos os dias, na hora do intervalo do cursinho, eu registrava o que dava nas duas primeiras aulas. E a hora que eu chegava do cursinho, eu sentava e estudava e fazia um resumo, registrava o que tinha sido dado de aula nos dois tempos depois do intervalo. Eu cheguei no final do ano e passei para todas as federais, porque eu tive essa rotina de estudar antes da próxima noite de sono. Eu revia o que tinha sido visto no dia. E parece tão simples que ensinassem essa rotina para todo mundo, e isso não é passado. A gente é quase que doutrinado a estudar só na véspera de prova. E aí não funciona. Olha, na minha opinião, eu acredito que você deve estar ouvindo e assistindo, né? Deve estar maratonando nos meus vídeos, porque é algo que eu prego muito. Não se estuda para a prova um dia antes. Não existe esse negócio de falar assim, ah, a prova é às 7 horas, eu vou levantar às 5 da manhã e vou pegar e vou dar uma estudadinha. Não existe isso. Não se estuda antes. O cérebro ele precisa de. Nós acabamos de falar, memórias. Pega a informação, capta essa informação, memoriza essa informação, aí depois você volta ali a pegar aquilo de novo. Como que a gente aprende? Eu gosto muito e defendo muito a questão do aprendizado pelos cinco sentidos.
Então, desde olhar, ouvir, fazer. E eu falo também outra coisa, assim, cor é vida. Tudo aquilo que você propõe ali para a criança fazer e ela destacar, ela poder riscar. Gente, eu tinha pavor em sala de aula quando o meu aluno falava assim, até na faculdade, até hoje a gente escuta. Posso tirar uma foto? Meu Deus. Quando eu escuto isso, eu falo assim, olha esse cusco aí. Ai, eu acho que é meu gatinho. Então, não se estuda para a prova um dia antes, e nem no dia da prova. A prova ela deve já estar sendo criada a rotina. No momento que o professor passou em sala de aula aquele conteúdo, ele é direcionado para a prova. Então, vai ali todos os dias estudando um pouquinho. Gente, aqui vem assim, livro de geografia para ensinar o aluno. São 3, 4 capítulos de geografia. Cada capítulo, às vezes, tem 15, 20 páginas. Como que tu vai estudar com uma criança um dia antes, 80 páginas? Não existe isso. Então, os pais, eles só cobram a criança na semana de prova. Ou melhor, amanhã é prova de português. Vamos estudar. Não, gente, não existe isso. Porque vamos colocar ali uma adversidade. No dia com uma criança, se você já não... As etapas, às vezes a criança não sabe nem o que é um período simples, um período composto, e aí você acha que em 1 hora, 2 horas você vai ensinar isso para a criança, ela vai se sentir preparada para fazer a prova no outro dia, ela já vai falar assim, ixi, não vou conseguir mesmo. E minha nota vai ser 0. E quando eles mesmos não já se apelidam de algum outro nome que a gente não precisa falar aqui, mas eles já mesmos já se colocam ali, eu não sei, não vou conseguir, mas eu tenho certeza que se ele tivesse feito como hábito, eu sou prova viva. Inclusive, eu postei ontem um vídeo onde uma criança entrou aqui para mim, em menos de 3 meses, a gente aumentou a nota de 2 para 8,3 em matemática. Nossa, mas foram 3 meses? Nossa, mas não tinha que ter sido em 2 semanas, 2 dias? Não existe esse negócio de você chegar e falar para a criança assim, ó, eu vou te ensinar hoje, amanhã você já está sabendo. A gente aprende olhando, ouvindo, fazendo, refazendo. E fala comigo, doutor Toledo, refazendo. Não tem esse negócio de você falar assim, eu vou ensinar hoje, amanhã ele já entendeu. Captar, são muitas informações para a criança captar. Eu fico triste de saber que ainda existe escolas que fazem aquela atividade de recuperação ou atividade para revisão de prova. Tudo bem, tem que ter atividade, não deveria ter a revisão? Sim, mas dialogada. E outra, e quando existe essa atividade de recuperação ou atividade que é para revisão da prova, mostra ali o que vai cair realmente na prova, porque às vezes o que cai na prova não tem nada a ver do que foi ensinado. Cobra-se algo além do que foi ensinado para aquela criança. Para que dificultar tanto? E o que me deixa mais triste é o que eu vou teclar aqui. Professor que não valoriza o pequeno esforço do seu aluno. Eu fico indignada de quando um aluno me fala assim, prof, você acredita que eu consegui montar... Vou dar um exemplo de expressão numérica. Prof, eu consegui resolver o parênteses, eu fiz a chave, eu fiz o colchete, aí lá no final, prof, eu errei o sinal. Às vezes era 10 menos 1, ele somou, ele pôs 11. Ele trocou o sinal, porque você sabe o jogo de sinais. Se não sabe, pode assistir aí nos meus vídeos que eu ensino o jogo de sinais. Então tem toda essa... Por que não valorizar até onde ele construiu? O professor, ele precisa valorizar. Mas matemática é exata. Não existe esse negócio de... Gente, a escola é para ensinar a valorizar, para motivar aquela criança de querer. Mas assim eles vão ficar tudo baseado. Eles vão fazer tudo pelas coxas. Será? Tenta. Mas já tentei. Será? Vou ver. Vou observar. Quero ser sua aluna. Por isso que eu acredito que é importante o nosso trabalho em sala de aula. Só que daí a gente chega lá para observar, o professor vai fazer o quê? Ele vai dar uma aula de
diferente. Até as crianças ficam, nossa, prof, o que foi que tá diferente hoje? Então, não eu não estou falando que todos os professores são assim. Mas existe muito disso de professor dinossauro. Professor que ele não muda a estratégia de ensinar, professor que não olha com empatia para aquele aluno, professor que não valoriza o esforço do aluno, professor que não olha se... Será que aconteceu alguma coisa com ele ontem que hoje ele não está bem? Porque tudo às vezes se resolve e vou te mandar para a coordenação resolver. Para que criar essa falta de vínculo? Então tem toda uma questão, quando a gente fala assim, será que é uma questão de ele não estar sabendo? Ele não sabe porque ele tem alguma questão genética? Ou será que é uma questão comportamental, uma questão ambiental, uma questão emocional? Tem tudo isso. E por isso que eu falo que a nossa área é muito bonita. Porque a gente, durante as sessões, a gente ouve a criança. E tá tudo bem se ele falar assim, o prof fez uma coisa que eu não gostei. Tá tudo bem. A gente não vai falar pro professor. Mas a gente vai saber conduzir aquela criança a olhar de outra forma. Porque todos nós estamos sujeitos a hoje não estar bem. Tá tudo bem não estar bem. Só que a gente se cobra tanto às vezes que a gente quer ser o melhor, se dar o melhor. E quem está olhando para nós? Quem que está olhando? O professor em sala de aula é muita responsabilidade. São 30 crianças ali, gente. 30 crianças. Eu estou dizendo 30, mas eu já dei aula para turmas que tinham 42 crianças na sala de aula. Aí tu tem ali várias crianças diferentes. Eu já dei aula em uma turma de um 5º ano que tinha 12 crianças com laudo em sala de aula. 3 crianças eram autistas, TDAH, dislexia. Eu acho um desafio enorme dar aula para uma turma heterogênea. Eu só tive 2 experiências. Enquanto estudante de medicina, eu acabei dando aula em curso de técnico de enfermagem, que a gente sabe que tem um público ali que não é selecionado, não passou pelo vestibular, é pessoa